Então chegou necessidade, pois eu já não tinha mais a minha loja, né? Na verdade eu tinha 3 lojas, eu já não tinha mais, eu já não trabalhava mais nessa empresa, porém eu estava ali com uma dedicação maior somente ao som, ao qual estava me trazendo um bom retorno. Financeiramente falando, eu consegui fazer muita coisa com o dinheiro que eu ganhei no som, trabalhando muito. Só que assim, Deus começou a mostrar que eu tinha que realmente parar com aquilo, porque eu já não tinha mais desejo dentro do meu coração, porque eu sempre gostei demais de som, demais. E eu comecei então a perder o desejo de trabalhar com som. Só que eu também trabalhava no meio gospel, eu trabalhava na igreja, fazia ali quantos encontros de jovens, quantas balada gospel eu fiz, eu tocando, flashback gospel. Então eu trabalhava bastante também pro lado gospel, porém eu comecei a perder o desejo. Aí eu peguei e fui percebendo que já não estava mais sendo requisitado do jeito que eu era. Eu fui percebendo, porém eu tinha bastante contratos para me poder cumprir. E aí foi chegando essa situação, e eu fui observando e fui falando para o meu pastor, dentro do meu coração, o desejo de ir embora daqui de Jundiaí está sendo maior. E eu não estou entendendo, pastor, porque eu já coloquei nas mãos do Senhor. E eu não quero que o Senhor me dê cargos na igreja justamente por isso, pastor, porque eu desejo. Irmão, eu já te falei que o tempo é de Deus, não é o meu, o seu, é de Deus. Amém. Aí um dia ele chegou para mim, como eu estava falando, o pastor Edilson ia embora para Bahia, e quem precisava ficar no lugar do pastor Edilson? Ele chegou para mim e falou assim: irmão Denis, fez uma reunião, falou: irmão Denis, nós temos na igreja você, fulano, beltrano, ciclano, e eu estou buscando em Deus para ver quem que Deus vai querer que eu coloque na frente, na direção, no lugar do pastor Edilson. Aí na hora, como o querer do ser humano, o querer do homem é diferente do querer de Deus, eu já coloquei a mão no rosto e falei: Senhor, falei: pastor, eu já falei para o senhor não me dar cargo, pastor, porque eu vou embora. Eu não sei, qualquer hora dessa eu vou chegar para o senhor e falar: pastor, hoje é o dia, a partir de hoje, eu estou indo embora. E o senhor fica me dando cargo, responsabilidades dentro da igreja? Eu não quero assumir, pastor. Não sou eu que estou te dando. A igreja está precisando de uma pessoa igual você na direção. Porém, Deus está precisando que você tome essa direção. A hora que ele falou aquilo lá para mim, eu confesso que amoleceu meu coração na hora. Eu falei: Senhor, mas eu não nasci para ser pastor. Eu não nasci para dirigir igreja. Ele falou assim: não, Deus te capacitou para dirigir igreja. E é isso que ele está falando para você fazer. Então vamos fazer um teste. Fica aí. Eu falei: pastor, mas eu estou querendo ir embora. No tempo de Deus, irmão. Às vezes, a gente quer fazer as coisas no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, não é. Aí começaram então nesse meio tempo, aí eu trabalhar na igreja como pastor. E aí as provas vêm,
as provas vêm. O inimigo ele começa então a trabalhar de uma forma que muitas vezes, olha, te derruba, te deixa lá embaixo, sabe? E aí começou a aparecer muitas dificuldades na minha vida secundária, ou seja, no meu trabalho, na minha situação financeira. Começou o que não vou dizer que sobrava para esbanjar, mas o que já era necessário, o que vinha como necessário, ou seja, o Senhor sempre me dava o necessário para me sentir bem, o necessário para me ter aquilo que eu queria, o necessário para ter tudo dentro da minha casa, o necessário para ter uma vida boa, o necessário para ajudar a igreja, o necessário para ajudar o irmão, uma irmã da igreja. Deus sempre me deu o necessário, porém até o necessário começou a faltar. Eu já não tinha, já comecei a sentir as dificuldades. Muitos dos contratos que eu ainda tinha, muitos já tinham sido pagas. Quando eu olhei e falei, poxa, mas desse eu não tenho mais nada para receber, desse eu não tenho mais nada, desse eu não tenho mais nada. Ou seja, mas a festa eu tinha que estar lá, a minha obrigação eu tinha que estar lá cumprindo. E assim eu fiz. E aí foram passando o tempo. Aí começa a nascer dentro da igreja as situações ao qual muitas vezes o inimigo usa as pessoas da sua própria família, pessoas dentro da própria igreja, para te desanimar, para te entristecer, para querer te humilhar, para querer mostrar para você, dentro da visão humana, que você não é nada, para que você, sabe, te derrubar, te deixar lá embaixo, acabar com a sua autoestima. E quando a gente começa a se envolver, você começa a realmente a sentir, porque você já deixa de entender que Jesus está no barco junto com você, você deixa de entender que aquela situação ela vem mesmo para te derrubar, porque ninguém vai jogar pedra em árvores que não dá fruto, ninguém vai querer derrubar frutos, querer jogar pedra, derrubar folhas, ninguém vai querer derrubar frutos. E se você dá frutos, você vai ser alvo de pedrada, as pessoas vão jogar pedra. E muitas vezes vem até de dentro da igreja, de pessoas que você acredita ou acreditou. E aí começou a vir até de pessoas fora da igreja, pessoas de extrema confiança, pessoas que realmente você nunca imaginaria que iria fazer o que, no meu caso, fez comigo. E ali eu comecei então eu não falo perder a fé, porque eu não perdi a fé. Eu não falo deixar de cumprir com a minha obrigação como dirigente daquela igreja. Eu não era um pastor, mas eu estava ali como um pastor. Eu era o presbítero que durante 3 anos eu ali fiquei naquela igreja. E esses 3 anos, dentro daquela oração que eu fiz, Senhor, o Senhor sabe o meu amanhã. Se no meu amanhã o que eu decidi fazer hoje vai me trazer alguns malefícios, vai trazer algo ruim para minha vida, para minha família, que faça eu entender hoje, para que eu não venha tomar atitude e que venha fazer isso acontecer na minha vida amanhã. E o Senhor, Ele começou a fazer eu entender, porém as provas, elas vinham umas provas muito fortes. E pessoas do meu convívio, pessoas que eu tinha assim como sabe, de alta confiança, pessoas que faziam parte da minha vida, sabe, começou a me entristecer. E aí eu pude ver que não existe amigo melhor do que Jesus. Então eu falo para você sem medo de errar. A Bíblia fala que muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, mas eu
Confio no Senhor que fez os céus e a terra. Você tem que confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Homem, ele é limitado. Ele pode trazer alegria para você, mas também, por ele ser um homem natural, por ser um ser humano, ele também pode causar algum tipo de tristeza. É natural. E dependendo de como você estiver, você pode até cair. Mas o Senhor me dava força para suportar. E ali eu fui vendo pessoas realmente trazendo tristeza para o meu coração. Eu comecei então a não acreditar mais no ser humano. Eu comecei então a perder a fé. Tudo que eu ia fazer não dava certo. Eu já não queria mais fazer som. Eu não queria mais, correr atrás das coisas. Até que um dia eu me peguei sentado na minha casa, tá? Então eu fiz um galpãozão grande, onde era a minha garagem, que eu chegava lá com os carros cheios de equipamento, né? Chegava lá com as coisas, então eu precisava guardar lá dentro do meu quintal. Então eu fiz um galpão grande, uma área de lazer gostosa, que até hoje, né? Olha, coisa linda. Peguei e estava sentado lá triste com os acontecimentos, pessoas que me decepcionaram, tanto pessoas da igreja como pessoas fora da igreja, pessoas que para mim era como filho mesmo de coração, filho que eu tinha Aí de repente aconteceu umas coisas assim que eu fiquei entristecido. E aquilo lá começou a trazer tristeza pro meu coração, até que eu cheguei nesse lugar, nesse galpão, nessa garagem. Eu sentei e eu me lembro que eu comecei a olhar pro teto, vendo a estrutura. Eu olhava pro chão, eu via ali tudo concretado, porém alguns lugares tinha aquela erosão porque era o caminhão que entrava, a van que entrava, então acabava quebrando algumas partezinhas do concreto. E eu olhava assim, eu tinha o desejo de ir lá e pegar, fazer uma massinha e tampar aquele buraco, mas eu não tinha força para isso. E aí eu percebi que eu estava entrando em depressão. Eu estava firme na igreja, cumprindo com o meu papel ao qual Deus me dá ali como dirigente. Eu era educador, porque sempre as pessoas, quando precisavam de algo, vinham até mim, que para honra e glória do Senhor, eu sempre dei o meu ombro, o meu ouvido, para as pessoas que necessitavam de mim, que necessitam até hoje, e eu estou aqui, eis-me aqui, e sou o mesmo, não mudei. E eu sempre cumprindo com o meu papel, porém eu com aquela tristeza no meu coração. Mas eu não passava isso para a igreja. Eu ia lá, eu orava, eu pregava, eu fazia o que eu tinha que fazer, mas a tristeza estava dentro do meu coração pelas decepções. E eu passei então a não acreditar mais no ser humano. Eu passei então a não ter mais aquele desejo. Ir na igreja começou então para mim ser uma obrigação. Não, eu estou na igreja porque Deus me colocou, então eu preciso fazer a obra até o dia que Ele me tira de lá. Até o dia que Ele me tira. Mas Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração, Senhor. E aí passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chegou num determinado tempo, o Senhor ele começou a trazer para minha vida, para a vida da minha esposa, condições que viesse a fazer a nós entendermos que havia chegado o tempo de nós sairmos daquela terra, sairmos daquele lugar.
E aí começou a acontecer as coisas. Eu já não estava mais fechando contrato. Primeiro porque já não aparecia mais igual aparecia antes. Então eu acredito ali que Deus já foi, sabe? Segundo, eu já não tinha, primeiro já não tinha mais o desejo, segundo já não estava aparecendo mais, terceiro, as coisas começaram a se encaixar de uma forma que veio fazer eu entender, porém, as minhas dificuldades financeiras ficaram cada vez mais pesada, porque já não entrava dinheiro, eu já estava acostumado a ganhar bem, eu já estava acostumado com aquela situação, e já não entrava mais dinheiro. Porém, o Senhor já estava fazendo eu entender que o momento que tudo acontecia para me desligar da situação que eu vivia. E foi passando, minha situação financeira ficou realmente mais difícil. E eu, como eu tinha, ou eu tenho muita coisa ali que, assim, dava para me fazer dinheiro, meus equipamentos, as coisas, eu tentava vender. O interessante é que, olha só, eu tentava vender um objeto que eu sabia que, por exemplo, valia 5 mil. Eu oferecia por 1.000. Mas na minha mente, naquela hora, não via ninguém. Eu conhecia muita gente que poderia comprar aquela peça, mas não vinha na minha cabeça. Para quem que eu poderia oferecer? Para quem? E não vinha ninguém na minha mente. Eu oferecia por 1.000 e não conseguia vender. Isso aconteceu com várias coisas, várias vezes. Até que um dia chegou o momento que o que segurava nós ali na cidade de Jundiaí era somente o emprego que a minha esposa tinha numa casa de massas. Eu já tinha parado com o som, assim, de ficar fechando o contrato. Eu ainda tinha vários contratos, mas de muita gente que tinham pago já. E claro, nesse intermédio apareceu algumas coisas ainda, que eu ainda peguei para fazer, que me ajudou, tá? Mas já não era mais igual como era antes. E eu peguei e fui então entendendo aquilo que Deus estava passando, e falei para minha esposa, falei assim: Lília, agora vamos chegar para o pastor João e vamos explicar para ele a situação e nós vamos embora. Aí ela falou assim: Denis, mas nós não temos nada para a gente ir embora. Eu falei: não, eu não quero mais ficar aqui. E nesse meio tempo, nessa fase a qual eu falei que eu sentava lá para ficar vendo as situações, eu já não estava muito bem de saúde. Eu fiz esse lugar que eu acabei de colocar, e ali eu coloquei uma churrasqueira, coloquei fogão a lenha, coloquei pia, coloquei tudo. E ficava bem próximo da janela da minha casa, do meu quarto. E eu me lembro que foram várias as vezes que eu ia fazer festa no sábado, e eu chegava em casa de madrugada, no domingo de madrugada, eu não conseguia dormir. Então eu ia até o banheiro, eu fechava o tampo do banheiro antes de eu tomar banho para dormir. Eu fechava o tampo e eu sentava no tampo do banheiro, e ali eu ficava como se fosse um banco, e eu sentado ali. Até aquele barulho na minha cabeça, aquele zunido na minha cabeça sair. Eu ficava ali, às vezes eu ficava 2, 3 horas ali sentado antes de tomar banho. Aí eu tomava meu banho e ia deitar, isso já amanhecendo o dia. E chegava no domingo, o pessoal, nós éramos assim muito queridos, sempre foi, a minha família sempre se reuniu
na minha casa, tanto da parte da minha família, quanto da parte da família dela, né? Os tios dela, os irmãos. Então eles reuniam-se sempre na minha casa. Era festa direto, comunhão entre família, direto. Era Natal, Ano Novo, era festa de aniversário, fazia tudo ali. Nesse lugar que estou falando, desde quando nem tinha esse lugar. Mas, sabe, nós sempre tivemos esse dom de união. E graças a Deus somos até hoje, famílias unidas, não temos desavenças, graças a Deus. E ali, naquele quarto, deitado, eu escutava todo mundo dando risada, brincando, conversando, tocando música, isso, aquilo. E eu deitado no escuro, o quarto todo fechado, calor, ventilador ligado, e eu lá dentro do quarto. Eu não conseguia nem levantar por causa da enxaqueca. Cabeça parecia que ia explodir, eu não aguentava ver a claridade, eu não aguentava ver o barulho, muita dor de cabeça. Então eu ficava no quarto trancado, ou seja, ganhava meu dinheiro no sábado, preparava tudo na quinta, na sexta, chegava no sábado, ganhava aquele bom dinheiro, mas no domingo ficava ali preso numa cama. E eu falava: Senhor, eu não quero isso para mim, eu não quero. Até que um belo dia eu fui fazer uma festa de debutante. E quando eu estava fazendo a festa de debutante, então eu estava fazendo todo o cerimonial, toda aquela parte, né? Ali onde a gente começa então a apresentar a festa em si, né? E aí eu percebi, eu estava falando ali, né, com o script na mão, eu falando ali, aí eu percebi que a minha voz começou a dar uma falhada, eu percebi que a minha língua começou a amortecer, a minha boca começou a entortar. Aí eu, naquele momento, e já estava acontecendo a festa. Já tinha entrado a princesa, a aniversariante, a debutante, já tinha entrado, né, a família. E ali eu cheguei, dei aquela parada e expliquei para o povo. Falei: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou conseguindo falar direito, minha boca já estava amortecida. A metade da minha língua já estava amortecida, os meus olhos já estavam ficando arregalados, eu já não conseguia piscar mais, começou a arder. O meu ouvido, ele começou a ter uma sensibilidade que até o barulho da máquina de fumaça, ela entrava, ela penetrava. Imagina aquelas caixas de som bem do meu lado. E aí eu falei para eles, falei: só não sei o que está acontecendo comigo, mas está acontecendo isso. Eu vou fazer o possível aqui para me falar da melhor forma, mas eu não vou parar. Aí eles pararam, quiseram me levar para o hospital. Não, vamos levar você para o hospital, vamos levar. Eu falei: não, vou fazer até o último. E graças a Deus eu cumpri com o meu papel. Eu sei que muitas palavras ali não saiu por completo, porque a dicção estava muito ruim, mas eu consegui fazer o meu papel, consegui falar, fazer aquele trabalho. Aí 1h da manhã, e nisso, dentro do próprio trabalho ali, uns amigos chegou lá para medir minha pressão, para levar remédio para mim, para isso. Parecia até uma cena de filme. Muita gente indo lá e tal, e no meio da festa. E não, vou ficar até o final. Até que chegou no final, 1h da manhã, né? Aí foi meu genro, minha filha, todo o pessoal lá para desmontar os equipamentos. E eu peguei minha esposa, ainda carregamos o equipamento, levei na minha casa, deixei lá, e de lá nós fomos para o hospital. E ali eu tive a notícia que eu estava ali com uma paralisia facial de Bell, e começou então o meu desespero. Eu percebi que o meu rosto estava totalmente torto, a minha boca torta, minha boca veio parar aqui assim,
e meu olho já não fechava, ficou regalado. Com o outro eu piscava normal, esse aqui ficou regalado. Eu tinha dificuldade porque com os olhos abertos, então ele não lubrifica, então ficava ardendo, eu tinha que ficar com a mão aqui assim, ou piscando com ele, né? E ali começou a entrar no meu psicológico. E naquela semana, eu lembro que eu já não fui mais à igreja, aquela semana inteira. Falei, não estou em condições de ir para a igreja. Falei, pastor João, arruma outro para o senhor pôr no meu lugar, porque do jeito que eu estou não vou. E comecei a ficar envergonhado. E ali eu tinha mais festa para fazer, porque ainda tinha aqueles contratos que há 10, um ano e meio, tinha pessoas que me procuravam há 2 anos e começavam já pagando, sabe? 2 anos antes da festa. E aí começava me pagando, então tinha festa para fazer. Aí, resumindo, já não fui para a igreja naquela semana, já não saía mais para lugar nenhum, porque estava com o rosto tudo torto, eu tinha vergonha. Só que minha situação financeira, eu já não tinha dinheiro, eu tinha muita coisa para vender, eu tinha muita coisa que em outras épocas eu tenho certeza que virava a minha situação de uma hora para outra. Mas na situação que eu estava vivendo, a vida que eu estava precisando me encaixar ali, que Deus estava trabalhando, eu não conseguia fazer dinheiro, eu não conseguia vender nada. Até que surgiu um trabalho para mim numa campanha política, e eu fui torto daquele jeito. E eu trabalhei ali, acho que 20 e poucos dias nessa campanha política com o rosto tudo torto, e fui. Aí já comecei para a igreja, já comecei a trabalhar, né? Voltei ao meu trabalho na igreja. E ali tudo foi se encaixando. Foi voltando meu rosto, foi passando. Até que a empresa que minha esposa trabalhava, ela fechou. Então já não tinha mais nada que segurasse nós lá. Interessante que minha esposa, ela pediu, né, no tempo que nós pudemos observar que só tinha o trabalho dela que nos impedia de tomar a decisão de ir embora, porque em questão do meu trabalho nada mais me segurava, mesmo eu tendo alguns contratos, nada mais me segurava. Aí eu peguei e falei, bom, agora então você pede para eles te mandar embora, e nós vamos embora. Aí ela foi e pediu. Tinha acho que 7, quase 8 anos de casa, pediu para eles mandar embora, a mulher não quis mandar, falou, não, eu prefiro ficar com você aqui, a empresa está realmente ruim, mas eu prefiro deixar você aqui, eu mando outra pessoa, mas você eu não quero mandar embora. Aí, bom, resumindo, passou poucos tempos depois, a empresa fechou, tá? Aí, né, teve que mandar todo mundo embora. Olha só que coisa. Pagou todo o direito dela. Aí nós tínhamos algumas coisas lá para pagar, porque na situação que eu estava, já não estava mais ganhando dinheiro. Deus já não estava permitindo mais que eu ganhasse dinheiro. Aí começou então a faltar da minha parte, então algumas coisas ficaram atrasadas. E esse dinheirinho que ela recebeu lá deu pra gente, sabe, sanar muitas coisas, acertar muitas coisas, e eu não ficava parado, então eu sempre trabalhava, mas Deus me dava menos do necessário. Tudo que eu conseguia fazer, eu não ganhava o necessário para fazer o que eu precisava, mas eu ganhava menos do que o necessário. Ali eu comecei a entender o trabalhar de Deus. Aí o dia que ele mandou ela embora, nós pagamos o que tinha que pagar, aí deu certo da gente vir embora. Aconteceu muitas coisas ali no meio para a gente poder sair de Jundiaí, né? Coisas que muitas estavam mostrando que era a favor, só que muitas estavam mostrando que nós não era o tempo certo. Mas Deus já estava confirmando para mim, dentro daquela oração que eu fiz, da forma que eu fiz, que era o tempo certo.
E ali eu vim embora com meu coração amargurado, triste, decepcionado com muita gente. E eu decidi não ir mais para a igreja. Eu falava para o pastor, não pastor, eu vou para lá, quando eu for para lá, no começo nós não vamos fazer reunião em casa não, mas depois nós vamos sim fazer reuniões em casa. E ele queria trazer um ministério para cá também, para mim tomar conta. E só que eu, dentro de mim, eu já não queria mais, eu já não tinha mais, eu já não acreditava mais em ninguém. Eu acreditava em Deus, nunca deixei de acreditar em Deus, nunca. Mas eu já não acreditava mais no ser humano, eu já não acreditava mais nas amizades, eu já não acreditava mais em mim próprio, porque eu sempre fui um bom negociante. De repente, eu cheio de coisas para negociar, não conseguia fazer nada. Ou seja, nem em mim mesmo eu já não acreditava mais, porque dentro da minha consciência, da minha cabeça, eu não precisava passar por aquela situação, tendo o que eu tinha para poder sanar aquela situação, e mesmo assim eu não estava conseguindo. Então eu já não acreditava mais em mim. Mas a minha mulher, como sábia, ela sempre me dando apoio, me dando força, ela sempre me colocando para cima, ela sempre me mostrando que Deus estava conosco, mesmo em meio àquela situação. Então ela decidiu. Eu sei que quando eu decidi vir para cá, ela, dentro dela, ela sempre foi muito família, filhos, mãe que morava ali junto. Então dentro dela ela não queria vir, mas para fazer a minha vontade. Então eu acredito que Deus também trabalhou no coração dela, e ela, na hora ela aceitou e veio. E aí chegamos aqui, Caraguatatuba. Isso vai fazer 5 anos, tá? Fez 4 anos em março. Fez 4 anos que nós viemos para cá. Aí sobrou um dinheirinho da parte dela, sobrou um dinheirinho que eu trabalhei na política, e esse dinheiro nós conseguimos então adiantar alguns processos aqui, na cidade de Caraguatatuba, a ponto de a gente ficar um tempo tranquilo, Quando a gente ficar um tempo tranquilo, porque na verdade nós saímos de Jundiaí sem recurso nenhum. Nós não tivemos recurso, assim, nós não tivemos essa oportunidade de montar um capital em dinheiro. Tínhamos capital, mas não tínhamos o dinheiro em espécie. Então nós não tivemos condições de montar, essa estrutura. Então um pouquinho da estrutura que nós tínhamos era o que ela recebeu e um pouco que eu recebi. Mas mesmo assim nós viemos. E ali eu me lembro que ela falou assim: Denis, vamos para lá e vamos ficar uns 15 dias lá, e nesses 15 dias a gente vê como é que é. Vamos ver como é que é o trabalhar de Deus na nossa vida, e a gente vai ver o que Deus tem para nós. E nós viemos. Tem um pastor abençoado, que ele é da Batista, e esse pastor, ele é da cidade de Jarinu. Pastora, a esposa dele, pastor Dirceu, homem maravilhoso, homem de Deus, também tem um coração muito grande, pastora Neide. E eles têm uma casa aqui em Caraguá. E nessa casa nós víamos sempre nós víamos na casa dele. E ficávamos lá. Aí eu cheguei para ele e falei assim: pastor, eu estou decidido a ir embora. E eu quero saber se o senhor vai alugar a sua casa. E se o senhor for alugar a sua casa, me interessa. Porém, a situação é essa. E eu comecei a explicar para ele a situação. Falar, do trabalhar de Deus, de como Deus estava agindo e tal. E aí a mulher dele, a pastora, ela falou assim: Denis, eu vou ter que pensar aqui, conversar com o Dirceu, ver questão de aluguel, tudo. E aí eu te falo.
Aí eu falei para ela assim, então a senhora me fala, deixa Deus trabalhar no tempo de Deus, se tiver que ser vai ser, se não tiver que ser aquela casa, de todo jeito eu vou, porque Deus já tocou no meu coração que o meu tempo aqui já se findou-se. Então eu fico esperando a senhora. E aí passou, né? Passou uma semana, 2 semanas, até que eu liguei, falei assim, pastor, e aí? Ela falou assim, então, eu falei com o Dirceu, e o Dirceu, ele falou que vai, pra gente conversar, que ele vai alugar pra você. Tá, então vamos aí, eu vou aí pra gente conversar. E fui lá e conversamos tudo. Essa família foi na minha vida nesse tempo, porque veio a pandemia, muitas coisas aconteceram, que todos os nossos planos, se nós não tivéssemos a certeza que Deus estava neles, nós tínhamos afundado, porque todos os nossos planos não aconteceram do jeito que nós planejamos. Todos aconteceram tudo de forma ao contrária. Mas Deus nunca nos desamparou. Desde o primeiro dia que nós chegamos nessa cidade até hoje, dia 7/7/2023, até hoje. Foram momentos difíceis, foram momentos de amargura. Eu estava passando por um processo ao qual eu já acabei de falar. Não queria mais saber de igreja, não queria saber mais nada, não confiava mais em ninguém, entendeu? E mesmo assim Deus cuidando de nós, porque fazia parte do processo. Até que eles aceitaram, nós fizemos ali então nós tivemos uma conversa muito gostosa, fizemos ali um trato. Eu quis fazer um contrato de aluguel, tá? A pastora Neide falou assim, então eu vou pedir para fazer esse contrato, tal. Aí o pastor olhou para mim e ele falou assim, eu lembro até hoje, pastor, muito obrigado. Isso aí para mim, no momento em que eu estava passando, foi de muito valia, pastor. Essa confiança que o senhor teve em mim, que a pastora teve em mim, tá? Muito obrigado. Chegou para mim e falou assim, olha, quem está indo para lá é o Denis. Ele falando para mim. Então você não tem que fazer papel nenhum. Para mim, Denis, o que vale é a tua palavra. E eu sei que eu posso confiar na tua palavra. Não precisa de papel nenhum. E assim aquilo lá entrou dentro do meu coração com uma força, me levantou. Então eu digo para você, pastor, como eu já te falei como testemunho, o Senhor faz parte da minha história. O Senhor, Deus trabalhou grandemente na tua vida para agir na minha. Deus trabalhou muito na tua vida para agir na minha vida. Que o Senhor sabe que eu estava morrendo espiritualmente. E Deus trabalhou na tua vida para agir na minha vida. Já começou com essa palavra, porque muitas outras coisas o Senhor fez, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Época de pandemia mesmo, o Senhor sabe. E eu tenho que dar glória a Deus pela vida de vocês, família maravilhosa, todos vocês. E ali então eu vim para cá e não queria saber mais de igreja. E eu falava, comentava com a minha esposa, que eu não tinha mais vontade, não. Ela falou, não, nós temos que ir sim, temos que procurar, vamos na igreja aqui, vamos. O interessante é que as igrejas que nós íamos para visitar, aí chegava lá, a primeira coisa que o pastor fazia ou o dirigente, era chamar eu para pregar. Primeira coisa. E eu nunca falei não. A gente tem mania de falar, a gente não é pregador, eu não sou pregador. Não. Eu aprendi aqui com o meu pastor atual, Juscelio, homem de Deus, abençoado de Deus, que todos nós somos pregadores da palavra de Deus. E o pastor João lá, ele já falava, você não sabe falar que Jesus te ama? Que Jesus deu a vida por você? Que Jesus, ele é seu único verdadeiro Senhor e Salvador? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Acabou.
você já é um pregador, você está pregando a palavra de Deus. E a mesma coisa o Juscelio fala. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem trabalha na vida do homem é o Espírito Santo. Então basta você abrir a boca. Abra a boca, deixa o Espírito Santo te usar, você é apenas instrumento. O resto é Deus que faz. E assim a gente tem ensinado aqui, né? A gente tem ensinado. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E aí, então começamos a fazer visitas. Fomos em várias igrejas. Em algumas eu pregava. Em algumas eu ouvia o culto. Tinha igreja que a gente entrava como estranho e saía como estranho. Ninguém nem sequer olhava para nós. Tinha igreja que a gente entrava, a gente até era recebido, pegava o nosso nome, ele apresentava, acabou, saía. Saía do mesmo jeito que entrou. Isso aí começou a me chamar muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa espontânea. E para a honra e glória do Senhor, eu nunca deixei de dar um abraço em nenhuma das pessoas que entravam lá dentro da igreja ao qual eu fiquei dentro desses 3 anos dirigindo. Esses 2 anos e pouco dirigindo. Eu nunca deixei. Ali parecia mendigos ali, com a roupa totalmente suja, imunda, com a roupa realmente assim bem mal cheirosa. Mas quando vinha querer receber um abraço, eu dava um abraço de irmão, um abraço de pai, um abraço de amigo. As pessoas choravam, as pessoas, sabe? E eu sei que essa semente, ela entrou no coração daquela pessoa. Muitos não voltaram, muitos voltavam, mas não permaneciam, né? Porque eram andarilhos, eram pessoas de rua. Mas muitos iam lá assistir os cultos, mas muitos não voltavam. Mas eu sei que essa semente já estava dentro do coração dela. Mas por quê? Porque um dia eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular. E eu confesso a vocês que era uma igreja que eu jamais pensaria, né, de estar hoje. E como eu disse no começo, eu vim de uma igreja, né, metodista, uma igreja metódica mesmo, uma igreja séria, uma igreja muito boa, tá? Saí da igreja depois de 10 anos praticamente, quase 10 anos, fui para a igreja Assembleia de Deus, onde eu fiquei ali 14 anos com o pastor João, homem abençoado. E saí dessa igreja não querendo mais ir para igreja nenhuma. E a última igreja que eu pensava um dia pertencer era a Quadrangular. Por quê? Porque era uma igreja totalmente diferente. Não porque não pregava a palavra de Deus ou isso, aquilo, não. Porque prega sim, com certeza. Mas é porque na minha visão de ser humano, da forma que eu estava enxergando a igreja, naquele momento que eu estava passando, sem credibilidade, sem querer dar credibilidade para homens, sem querer dar credibilidade para mim mesmo. Entrava numa igreja para visitar, eu olhava para nossa igreja gelada, falta amor, tem palavra bonita, louvor bonito, mas, sabe, do mesmo jeito que eu entrava, eu saía, eu e minha família, eu e a Lília, né, no caso, que estávamos morando aqui. Bom, entrei nessa igreja. E a primeira coisa que eu senti nessa igreja foi o calor humano. Quando eu senti o abraço, e eu senti ali, sabe, o toque do Espírito Santo, e eu sentia, e eu pude ouvir a palavra, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, deixa o Espírito Santo falar com você. Aquele momento o Senhor já tocou de uma forma diferente, porém, eu ainda resistia, mas a Lília não. A Lília, primeira, sabe,
primeira visita, as irmãs já chegou, já abraçou, ela já se sentiu familiarizada. Ela já se sentiu ali, sabe, abraçada. E ali o desejo foi forte no coração dela. E ela me chamava para ir, eu já sentia o desejo, a vontade de ir. Mas não era aquela coisa. Aí eu comecei a ir. Comecei a ir com ela, fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, fui, ouvia. Resumindo, ficamos 7 meses sentadinho, ouvindo o culto, mas o amor dos irmãos nunca esfriou para conosco, pelo contrário, sempre foi mais aquecendo os nossos corações, mais, sabe, aquela união gostosa. E depois de 7 meses lá na igreja, participando ali como membro sentadinho, ouvindo, adorando, louvando, aí eu já estava vivendo novamente o primeiro amor, eu já estava vivendo tudo aquilo que o Senhor me dera lá atrás, quando eu me entreguei a Ele, porque a vida espiritual ela é assim, ele acontece na minha, na sua vida, claro, todos os momentos, porque Deus, a Bíblia fala que Deus ele está de braços abertos para te acolher, ele está de ouvidos inclinados para te ouvir, mas existe a necessidade de você dar o passo. Você precisa dar o passo para poder chegar até Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive ali a minha ajudadora, que foi minha esposa, minha coluna, meu braço direito, mulher sábia que edifica meu lar. Eu tive ali, junto comigo. Mas eu precisei ir, eu precisei dar o passo. Eu estava indo, visitando, eu até pregava, mas não tinha o desejo de permanecer. E lá eu comecei, depois de 7 meses então, aí começamos fazendo a primeira oração, a participar mais, aí já houve a necessidade, né, do Ministério de Louvor, como nós fazíamos parte também na cidade de Jundiaí, aí nós começamos ali a participar do Ministério de Louvor, Deus começou a trabalhar nas nossas vidas, e aí começou tudo ser diferente, E o interessante é que eu fui para a igreja e eu vim como presbítero, né, de Jundiaí. E o pastor deu uma carta que, olha, eu fiquei sensibilizado quando eu vi a carta que ele me deu para entregar para o pastor Juscelio. E quando eu li aquela carta, eu falei, meu Deus, toda a honra e glória seja dada ao Senhor. O valor que a gente tem quando a gente procura fazer o que é certo, andar do jeito que é certo, procurando, sabe, se colocar na posição para que Deus venha usar do jeito que Ele quer. Então eu comecei a enxergar o valor que eu tinha dentro daquela igreja a qual eu estava, porque foi uma carta de recomendação muito boa, muito bonita, que eu mesmo não esperava. E mesmo assim fiquei 7 meses, sentadinho ali, ouvindo a palavra, não faltava em culto, não faltava, e para honra e glória do Senhor. Hoje vai fazer 3 anos, né, que nós estamos lá. Eu vim para cá como um presbítero, mas na Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não tem presbitério, ela tem diaconato. E eu sempre falava pro pastor, né, pastor, eu nunca me preocupei com hierarquia, com cargo, com isso. Eu me preocupo com a obra. Então, o senhor pode fazer o que o senhor achar que tem que fazer. E aí todo mundo me chamava de presbítero, inclusive o pastor. E para todos os lugares que nós íamos, né, algum trabalho da igreja, do Evangelho Quadrangular, encontro de homens, encontro de jovens, encontros em outras igrejas do Evangelho Quadrangular, interessante que o pastor me apresentava como presbítero. E eu ficava ali, né? Agora, poxa, mas na igreja não tem presbítero, né? Eu sou o único presbítero da Igreja Evangélica Quadrangular. E aí passou um tempo.
Passou um tempo, sempre fui muito bem respeitado, os irmãos me respeitando, sempre procurando dar bom testemunho. E aí passou um tempo que aí o pastor, Deus visitou o pastor e aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá atrás, no início do testemunho. Ele falou assim: irmão, o Senhor me visitou essa noite e o Senhor está preparando o tempo certo para te ungir a pastor. Eu falei: não, pastor, eu não posso aceitar, pastor, porque eu não sou pastor. Um dia lá atrás, na cidade de Jundiaí ainda, Deus colocou no meu coração um projeto chamado Projetos Pescadores de Almas. Na verdade, ele é assim, como eu almejava a sair para o campo, ele colocou até um nome para me colocar no meu veículo: Expedição Semeando Vidas, Projetos Pescadores de Almas, ou Projetos Pescadores de Homens. Então o Senhor colocou esse projeto dentro do meu coração. E eu falei para ele, não me vejo como pastor. Eu não me vejo pastor de uma igreja, eu não me vejo preso na igreja mais. Eu não me vejo. E outra, eu não quero ser pastor que não venha ter um compromisso. E se for para mim colocar em prática o que eu tenho dentro do meu coração, eu não vou conseguir ter um compromisso com uma igreja local. Aí ele falou para mim, falou assim: olha, como o pastor lá atrás havia me falado, e eu lembrei. Quem faz a obra é Deus. Quem separa é Deus. E quem unge é Deus. Então, no momento certo, como ele me visitou, pedindo para separar você, tem um processo. E neste processo é que você vai mostrar se essa unção vai poder ser feita. Mas Deus já me mostrou que você vai ser ungido. E o interessante é que eu falei para o pastor, Dirceu, ao qual ele me ajudou muito no começo que eu vim para cá, que fez parte da minha vida, da minha força espiritual. Ele fez parte da minha vida, do renascimento da minha vida espiritual. Eu falei para ele, que eu estava na igreja firme e forte trabalhando. Inclusive ele foi lá, pregou na igreja outras vezes, me viu lá, me viu trabalhando. Ele falou assim: irmão, você não entendeu, Deus te levou naquele lugar para te ungir pastor. Isso antes do pastor Juscelio falar para mim, para te ungir pastor. Eu falei: não, eu estou ali por passagem, eu tenho um projeto e o senhor sabe, eu já falei para o senhor do meu projeto. Eu falei: não, depois você me fala. E dava aquela risada bonita. Depois você me fala, irmão. E a esposa dele é a mesma coisa, falando: ô pastor Denis, brincava comigo toda vez que me via: ô pastor Denis. E eu falava: não, pastor não. Até que chegou o dia que o pastor Juscelio me chamou e ele falou: irmão Denis, presbítero Denis, agora chegou a confirmação para a sua vida como pastor. Então você se prepara, e que domingo vai ter a sua unção. E eu confesso que tremi na base, irmãos, porque a alegria era tão grande dentro do meu coração que eu não conseguia explicar. Mas a forma de eu ver aquela situação não era a forma que eu queria, porque eu estava enxergando o trabalhar que Deus ia fazer através da minha vida fora de uma igreja, não dentro de uma igreja. E o Senhor ali, ele trabalhou de uma forma que eu pude entender
trabalhou-se de uma forma maravilhosa, e quando houve ali a unção, foi coisa mais linda, 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 linda. E para honra e glória do Senhor, hoje eu faço parte do Evangelho Quadrangular, mas eu consigo enxergar de forma diferente. Deus, ele tem trabalhado na minha vida de uma forma tão grande que hoje eu tenho sido muito respeitado dentro dessa denominação. Eu sei que existe um processo muito grande ainda para me alcançar, né? Para me alcançar o pastoral mesmo, né? Ou o pastorado dentro do Evangelho Quadrangular, né? Porque não é somente você entrar e ser ungido, então tem todo o processo da igreja, ao qual eu ainda pretendo me encaixar em todos, para mim realmente ser digno de estar como um pastor. E hoje eu conheci uma nova família, ao qual eu tenho amado demais. Tenho um pastor que é mais jovem do que eu, só que já vejo ele como meu pai na fé, um pai mais novo do que o filho. Ali nós temos outros pastores junto conosco que são maravilhosos, pastora Deusina, pastora Lucinete, né? Olha, não tenho palavras para expressar o tanto que eu amo, e sou muito feliz hoje nesta nova família qual o Senhor me deu. Então vale a pena lutar por um ideal, vale a pena buscar a presença do Senhor, vale a pena pagar o preço, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Então vale a pena, porque a coroa que nos espera lá, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou no coração do homem, é tão grande, grande demais lá na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Vale a pena. Um beijo no coração, um forte abraço. Eu sei que esse testemunho ficou comprido, mas é um pouco da minha vida. Eu sei que se você estiver passando por essa situação ou por algo parecido, vale a pena. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Hoje nós estamos aqui, firmes e fortes, prósperos na presença do Senhor, tanto espiritualmente como financeiramente. Honra, glória seja dada ao Senhor. Beijo no coração. Fiquem com Deus.